Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes do Leis do Sucesso, estamos com mais um programa e hoje a gente vai falar, mais do que nunca, é importante você saber como funcionam as regras de transição, porque com toda essa mudança a gente tem que estar informado. Para você, é muito importante agora, as pessoas que faltam algum tempo para se aposentar, para que façam um planejamento. Por quê? O planejamento, ele vai te mostrar como era a sua situação na regra antiga, como fica a sua situação na regra nova, de que maneira você deve contribuir, por quantos anos, qual a transição, qual a regra de transição que melhor vai se adequar ao seu caso. Então, é importante para que você não perca dinheiro. Você precisa saber o que está acontecendo e qual a melhor maneira de você... Porque, assim, muitas vezes a pessoa fala, não, então agora vai mudar, eu vou pegar e vou contribuir mais, eu vou botar mais dinheiro. Será que você vai fazer a opção certa? Será? Porque às vezes a pessoa trabalha no emprego, pensa em complementar o valor que ela recebe para quê? Para ela lá na frente achando que vai melhorar. Gente, isso você só vai saber através de um planejamento bem feito. Por quê? Porque se você não fizer um planejamento muito bem feito, você não vai ter noção de como fica a sua situação. Então, tem gente que pegou, viu como é que ficava a situação, tudo mais, e acha que pela nova regra vai ser igual. Não vai. Todos os salários de contribuição entram na nova regra. Não vai ter o descarte dos 20% menores salários. Então, se a pessoa fez a média de como era, a pessoa fez tudo mais, olha, agora mudou tudo, entendeu? É complicado isso. Então, você tem que saber as mudanças. Por exemplo, antes, todo mundo agora vai querer o quê? Se aposentar. Ao invés de pedir aposentadoria por invalidez, todo mundo vai querer receber auxílio-doença, porque o valor vai ser maior. Porque se você não trabalhar durante muitos anos, porque parte de 60%, mais 2 anos para cada ano de contribuição, no caso do homem que ultrapassar 20 anos, 21º ano. Então, a maioria vai sair com 60%. Então, o auxílio-doença, nesse ponto, fica mais interessante, porque é 91%. Da média salarial. Aí vai ser da média dos últimos 12 benefícios ou da média de 7 de 94 até hoje, considerando todos os salários, não havendo descarte de 20%. E aí vai acabar sendo mais interessante do que receber aposentadoria por invalidez. Claro que muita coisa que vinha sendo discutida na PEC 6 de 2019, ela ficou para uma PEC paralela. Por quê? Porque o negócio estava tão ruim e a pressão era tanta que não dava para consertar. O certo seria consertar no Senado, voltar para a Câmara e voltar de novo para o Senado. Mas a pressão foi tanta, o negócio estava tão ruim que ficou para uma PEC paralela. Então, a reforma do servidor público vai ser em PEC paralela. Então, muita coisa ainda vai ser discutida numa PEC paralela. A questão da capitalização, que foi uma jogada que eles tentaram já embutir na PEC, não deixaram. Então, assim, tudo isso interfere, né? Então, agora, mais do que nunca, a gente tem que se informar, saber o que está acontecendo, o que muda, o que não muda, para que vocês não sejam prejudicados. Então, um planejamento, nesse momento, é fundamental, para você saber como é que está, o que você vai fazer, qual é a regra de transição que se aplica a seu caso.
de que maneira você vai contribuir, com qual valor de salário. Então, tudo isso é muito importante para que você tenha uma ideia. Então, a gente tem, por exemplo, uma das regras de transição é o pedágio de 50%, né? Que é um tempo extra de contribuição. Então, esse pedágio de 50% quer dizer que o segurado tem que contribuir mais metade do tempo que estiver faltando para a aposentadoria por tempo de contribuição, né? A partir do momento que a PEC entrou em vigor. Então, aí vai ser aplicado o tempo. Então, faltavam 2 anos. Faltam 3, tá? E o cálculo, a aposentadoria vai ser calculada com o fator previdenciário, que é um redutor que varia conforme a idade e o tempo de contribuição. Então, exemplo, uma segurada tem 55 anos de idade e 20 anos de contribuição. Então, faltando 2 anos, ela vai ter que trabalhar mais 1 ano a mais e se aposentar daqui a 3 anos. E aí, quando tiver 31 anos de contribuição, pode pedir a aposentadoria. Ah, mas faltam 2 anos e 1 mês. É mais do que 2 anos. Não entra nessa regra de transição, tá? Isso é muito rígido, não adianta. Assim como muita gente, mas faltava 1 dia para eu completar o tempo, a PEC foi aprovada. Eu tenho direito adquirido? Não, você não tem direito adquirido. Direito adquirido só tem aquela pessoa que já tinha o tempo antes da PEC entrar em vigor. Então, aí sim, a gente está falando de direito adquirido. Agora, quem não tem esse direito, pode esquecer. Mas faltava muito pouco. Não interessa. A lei, ela é rígida. Então, é ou não é? Não tem, mas no meu caso não se aplica, tá? Então falta um pouquinho mais de 2 anos. Existe o pedágio de 100%. Vai ter que contribuir com o dobro do período, né, que faltava quando foi aprovada a PEC. Então, faltando para o tempo mínimo de contribuição, que 30 anos mulheres e 35 anos homens. Então, uma mulher com 48 anos de idade e 26 de contribuição. Quando completar os 8 anos de contribuição, que são exigidos, né? Porque 26 ela teria 4 anos para chegar nos 30, mas aí mais o pedágio de 100%, ela vai ter que o quê? Pagar 8 anos. Então, pagar 4 anos, porque era 4, aí põe mais 4. Então, ela vai ter que cumprir esses 8 anos. Então, essa mulher de 48 anos, quando ela contribuir com esses 8 anos exigidos, ainda não vai ter a idade mínima de 57 anos. Aí o que acontece? Porque ela tem que ter as mulheres 57 anos nesse pedágio de 100% e os homens 60 anos de idade. No pedágio dos 50% não tem idade mínima, tá? No do 100% tem, que é 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. Então, o que acontece com essa mulher de 48 anos de idade, 26 anos de contribuição? No ano de 2028, ela vai ter 57 anos só em 2028. Então, ou seja, ela vai ter que trabalhar mais do que ela realmente precisava. Ela vai trabalhar 1 ano a mais para ter a idade mínima. Porque aí você tem o tempo, mas você não tem a idade mínima, você vai esperar até você chegar na idade mínima, tá? Então, um outro exemplo. Um homem com 52 anos de idade e 30 anos de contribuição. Então, se ele continuar trabalhando por mais 5 anos, ele completa o tempo mínimo de contribuição em 2024. Mas naquele ano, ele não pode se aposentar porque ele não vai ter cumprido nenhuma regra de transição. Então, em 2027, ele faz 60 anos, mas ainda não vai ter o mínimo do total exigido, que no caso dele são 10 anos, incluindo o pedágio. Por quê? Faltavam 5, ele tinha 30 anos de contribuição na aprovação da PEC, mas faltavam 5 anos, dobra, então mais 5, 10. E aí com 10, ele pode se aposentar. Então, somente em 2029, com 40 anos de contribuição, ele vai poder pedir a aposentadoria. Então, olha que loucura. Tem a regra 8696, que hoje ela serve o quê? Essa regra ela dava aposentadoria integral. Então, quando a mulher com 30 anos de contribuição, mais a idade, atingia 86 pontos, direito ao benefício integral. E o homem,
35 anos de contribuição, mais a idade, bateu 96, benefício integral. Com a reforma, como é que fica a situação? Essa regra 86-96, ela deixa de ser, ela não vai ser mais aplicada para conceder o benefício integral. Ela vai ser aplicada para quê? Para que você possa ter uma alça de acesso na aposentadoria. Então, em 2019, continua 86,96, vai subindo 1 ponto por ano. Então, em 2020, 87,97, 2021, 88,98, e vai até 2035, quando ela chega em 100 pontos para as mulheres e 100 pontos para os homens. Então, por exemplo, um homem com 47 anos de idade e 26 anos de contribuição. Então, ele tem 26 anos, esse homem. Ele precisa de 35, então são 9 anos. Aí, esse homem, 7 anos, ele terá na soma da idade, com o tempo de contribuição, 105 pontos, que será o mínimo naquele ano. Então, com isso, ele pode se aposentar aos 63 anos antes de completar a idade mínima, tá? Então, ele chegou nos pontos, essa regra. Então, somou a idade mais o tempo de contribuição, que estava com 35, mais a idade, ele chegou finalmente nos 63 anos, ele vai poder se aposentar quando ele tiver, então, 105 pontos. Então, ela vai aumentando. Então, em 2030, 97 para as mulheres, 105 para os homens. O 105 para os homens chega em 2028 já. Para as mulheres, o 100 chega em 2035. Para a mulher, vai aumentando, né, até chegar no 100 e o homem 105, porque hoje são 10 pontos de diferença entre homem e mulher, aí serão apenas 5 pontos de diferença, tá? Bom, a idade mínima, a exigência é o tempo mínimo de contribuição, que é 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens, mais a idade mínima válida no ano do pedido de aposentadoria. Então, a idade mínima vai começar em 56 anos para as mulheres e 61 anos para os homens, e vai aumentando gradativo. Então, em 2019, 56 anos para as mulheres, 61 anos para os homens. 2020, 56 anos e meio para as mulheres, 61 anos e meio para os homens. E vai subindo meio ponto até chegar em 2031, que a mulher já vai ter 62. Para os homens, em 2027 já bateu. Aí o homem já chegou na idade, pronto, já com 65 mais os 35, ele consegue se aposentar. Então, para você... E assim, o que vai acontecer? Para a pessoa ter aposentadoria integral, ela vai ter que trabalhar, no caso de uma mulher, 35 anos de contribuição, para conseguir... O que é essa aposentadoria integral? É a média, tá? Então, você faz a média do salário de contribuição, de 7 de 94 até hoje, vai incluir todos os salários de contribuição, e aí você vai fazer a média. Então, a média é R$5.000. R$5.000, para a mulher ter essa média e não ter nenhum desconto, ela vai ter que trabalhar 35 anos. E o homem vai ter que trabalhar 40 anos. O que é muita coisa. Porque se você for considerar que durante 40 anos, para uma pessoa que ficou na mesma empresa, tá, legal. E aquela pessoa que ficou no mercado, que trabalhou numa empresa, foi demitido, entrou em outra, não foi registrado, trabalhou um tempo como autônomo, não pagou. Como é que fica a situação dessa pessoa? Com quantos anos vai poder se aposentar? São questões complicadas. Para ter um benefício integral é muito complicado, sabe? Então, assim, e daqui 5 anos, provavelmente, a gente tem outra reforma. Então, cada vez mais a pessoa está chegando, e essas regras de transição, por que existem as regras de transição? Porque a regra, né, a geral, ela é muito pesada. Então, a regra de transição é para suavizar para aquelas pessoas que estão perto de se aposentar, para que elas não tenham que cumprir a regra de maneira geral. Então, são feitas, no caso, tivemos 5 regras de transição
para que a pessoa não chegue a pegar a regra pura e simplesmente. Então, tem mais uma regra de transição que eu não falei, né? Que para as mulheres eu falei sim, que vai subir 6 meses por ano. Então, é muita coisa que está mudando. Você precisa estar atento em tudo, porque tudo fica diferente. O pessoal, sabe, pensa em complementar, não sabe se complementa, não sabe se pede aposentadoria. Então, assim, tem que fazer cálculo, você tem que calcular, você tem que saber como é que tá, para onde você vai, de que maneira você vai fazer. Então, assim, porque está mudando, é muita coisa. Não dá, a pensão por morte, ela vai ter o quê? Grande redução, porque a pessoa que se aposenta, ela pode... O governo restringiu, ele não proibiu. Então, você vai poder acumular pensão por morte com aposentadoria. Só que, assim, você vai ter que... De que maneira você vai poder acumular? Você escolhe a mais alta, e aí a menor, ela já vai sofrer ela ficou só a viúva, vai receber uma pensão por morte, ela vai receber 60%. Se ela for aposentada... Aí ela vai ficar ela escolhe a mais alta, a mais baixa, ainda vai sofrer uma segunda limitação. Então, vamos supor, se já está em R$ 998, ela vai sofrer uma redução de 10%. Agora, se é uma pensão é um valor muito alto, ele vai chegar a 80% de redução. Então, vocês vejam quanto que vai mudar, quanto que... Sabe? Então, vamos supor, um homem que tem 40 anos de idade, 14 anos de atividade com alto risco à saúde, que é o britador, os mineiros no subsolo. Então, com essa nova regra, a aposentadoria poderá ser solicitada em 1 ano, mas ela só será integral com mais 26 anos de trabalho, ou seja, em atividade insalubre ou não. Por quê? Depois da reforma, não interessa se você trabalha em atividade insalubre ou não, vai ser contado igual. E vai valer vale o passado, né? Para quem trabalhou em atividade insalubre. Então, ou seja, é muito complicado. É muito, muito complicado. Para quem tem... Porque, assim, vai ser só período especial, não tem mais a transformação de período especial em período comum, como tinha. Então, acaba isso. Então, vamos supor, um homem de 65 anos de idade, 29 anos de contribuição, com a reforma, ele vai ter que esperar, para ele ter o benefício integral, 11 anos. Então... Imagina esse homem esperando 11 anos. Pela regra que estava em vigor, ele esperaria 1 ano para ter o benefício integral. Então, na nova regra, 11 anos. Uma mulher que tem 55 anos de idade, 25 anos de contribuição. Com a nova regra, o benefício com renda de 100% só será possível em 10 anos. E como é que era? Em 5 anos poderia ter aposentadoria integral por idade. Então, veja que loucura. Então, um homem com 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, ele precisaria trabalhar 6 meses para ter a renda integral com a regra 8696, mas agora vai ter que esperar esse trabalhador com a reforma. Para receber uma aposentadoria sem desconto, ele vai ter que esperar 5 anos. Faltavam 6 meses. Mas, meu Deus, só 6 meses Chegou, mudou, dançou. Isso porque tem as regras de transição. Porque se não tivesse, ia ser pior ainda. Então, uma mulher que tem 56 anos de idade, 29 anos de contribuição. Com a mudança, essa trabalhadora terá renda integral se esperar 6 anos para se aposentar. Ela teria que trabalhar só mais 1 ano para entrar na regra 8696. Olha que loucura. Então, piorou muito para todo mundo. Uma mulher com 50 anos de idade, tem 24 anos de trabalho em atividade insalubre de baixo risco. Ou seja, tem que trabalhar 25 anos, né? Então, com mais 1 ano de atividade insalubre, ela teria aposentadoria especial. Agora, faltam 11 anos de trabalho, insalubre ou não, para renda integral.
mudou muita coisa. Então, você precisa o quê? Saber, você precisa se planejar, você precisa rever seus planos, porque muitas vezes não é mais ideal você ficar investindo, você ficar se apertando para pagar, porque às vezes a pessoa tem uma renda, você tem que pagar de acordo com a sua renda no INSS, mas às vezes a pessoa, ela recebe uma renda de R$2.000 e ela está contribuindo sobre 4, porque ela está achando, mudou a lei, há 19 anos, 20 anos que mudou a lei, que passou dos 36 últimos salários para desde 7 de 94, até a data que a pessoa fosse se aposentar. E aí o que acontece? A pessoa nem sabe que mudou a lei. Aí ela fica contribuindo com o salário mínimo a vida inteira, quando está chegando, faltam 3 anos, ela contribui pelo teto. Vai diluir o valor, não vai servir. Mas a pessoa não tem nem ideia, não tem nem noção. E está todo mundo muito perdido agora. Ninguém sabe para que lado ir. Então, é fundamental você fazer um planejamento para te orientar, para te informar a forma que você vai recolher, para te informar qual a regra de transição que melhor você se encaixa. Porque aí, com um caso concreto, a gente consegue pegar aquela pessoa e colocar na regra de transição mais adequada. Você vai fazer isso através do quê? De cálculo. Através de quando a pessoa começou a trabalhar, quanto tempo ela ficou sem trabalhar. Você vai calcular o valor dos salários de contribuição, quanto que ela vai ter que contribuir, se ela pode contribuir, porque assim, às vezes derrubou tanto que não compensa essa mulher que eu estava dando o exemplo de 2.000, que ela ganha 2.000, ela está contribuindo sobre 4, se ela começou a fazer isso há pouco tempo, não vai valer a pena. Se ela fez isso uma vida toda, desde de 7 de 94 até hoje é uma situação, mas se ela não fez, vai ter redução no salário de benefício. Compensa continuar? É só o cálculo que vai dizer. É só através do cálculo que eu vou poder ter certeza de falar, não, essa pessoa tem realmente ou não esse direito. Então, é muito complicado. Você precisa agora... muita gente sai correndo e pede aposentadoria. Tem que fazer cálculo. Será que foi uma boa? Será que não é melhor esperar mais um pouco? Não sei. Então, tudo isso a gente só vai saber fazendo cálculo, vendo, dependendo se a pessoa tem muita idade, depende. Então, sempre que você fala em direito previdenciário, você fala em cálculo. Você não tem como fugir de cálculo, você tem que pegar... fazer essa média de 7 de 94 até hoje, colocar todos os salários de contribuição, fazer a média. Aí você vai ver a idade da pessoa. Então, se a pessoa tem muita idade, é uma regra. Se ela tem pouca idade, é outra regra. Mudou tudo. E você precisa se adequar a isso. Porque não importa se você conhece a lei ou não. A lei é aquela e você tem que se adequar àquilo. Então, procure alguém da sua confiança para que essa pessoa faça um levantamento para você e diga qual a melhor regra que você pode entrar. Porque, caso contrário, você pode estar jogando dinheiro pela janela. Bom, essas e outras dicas vocês acompanham aqui no Leis do Sucesso. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.